Este programa é livre para todos os públicos. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. O nome de Jesus é o nome de Jesus. Já coloca a mão sobre a sua cabeça e já vai entregando os seus pensamentos a Jesus nessa manhã. Que os nossos pensamentos estejam conectados já nesse primeiro momento ao coração de Jesus. Coloque a mão sobre os seus ouvidos e vá consagrando tudo aquilo que entrar sobre os seus ouvidos. Que a palavra do Senhor possa adentrar aí e encontrar um caminho direto ao teu coração. Coloque a mão sobre os seus olhos e vá consagrando nesse momento os seus olhos ao Senhor, para que você também possa enxergar todo o direcionamento que Jesus quer dar para nós no dia de hoje. Coloque a mão sobre o seu coração e que nosso Senhor Jesus Cristo possa, pela graça do Espírito Santo, tornar o nosso coração nessa manhã terra fértil, para que toda palavra semeada possa encontrar no teu coração um lugar para gerar frutos, frutos de santidade, de mudança de vida, de conversão. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, eu queria começar dizendo para você que essa canção que vocês acabaram de rezar, porque vocês não só cantaram, tá bom? Essa canção que vocês acabaram de rezar, ela é poderosa, porque você coloca no lugar correto Jesus. Porque às vezes a tua família, as preocupações, as realidades que você enfrenta na tua família, pode roubar Jesus do lugar que é dele, dentro da tua família, da tua casa, das dificuldades. Essa canção, ela é profética e ela é poderosa, porque quando você fala, da minha família Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, você está declarando que Jesus é o Senhor e pronto, e ninguém mais tem poder sobre essa realidade que você rezou cantando. Amém? Toma comigo aí o livro de Mateus, capítulo 28, você que está em casa nos acompanhando, tome aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo 28, nós vamos começar a ler o versículo 1, porque eu quero contextualizar você de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, e eu já quero chamar a tua atenção, você que está aqui no rincão do meu Senhor, você que está acompanhando pela TV, pela internet, mas também eu já quero dizer para você que vai assistir essa pregação num outro momento, porque ela fica salva lá no nosso canal, Canção Nova Play. Deus quer nos dar um grande direcionamento para os dias atuais que nós estamos vivendo, por meio dessa palavra que nós iremos partilhar aqui, amém? Por isso, fique atento, Deus quer dar para você um direcionamento, diante das realidades que hoje você vive e diante dos tempos atuais que nós estamos vivendo, amém? Toma comigo aí então Mateus capítulo 28, nós vamos começar a ler o versículo 1 do capítulo 28, porque eu quero contextualizar você do que Jesus quer nos direcionar nessa manhã. Vamos lá, depois do sábado, aqui Mateus está se referindo ao período da Semana Santa, tá gente? Esse sábado que ele está dizendo aqui é o sábado santo. E ele continua, depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, ou seja, depois do sábado vem o domingo, ou seja, domingo.
Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que iriam morrer de pavor. Versículo 5: Mas o anjo disse às mulheres: Não temais, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, ele ressuscitou como disse. Vinde e vede o lugar em que ele o repousou. Versículo 7. Ide, guarda essa palavra no teu coração. Ide, guardou? Guardou, pessoal de casa? Ide, guarda essa palavra no teu coração. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia, lá o haveis de rever e vê-lo. E nós continuamos. Elas se afastaram, versículo 8, prontamente do túmulo, com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, versículo 9, Jesus apresentou-se diante delas e disse: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus: Não temais. Ide, segunda vez que essa palavra é mencionada, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois lá que eles me verão. Nós vamos dar um salto e partir do versículo 10 para o versículo 16. No versículo 16 continua dizendo: Os 11 discípulos foram para a Galileia. As mulheres chegaram até eles, falaram que Jesus tinha ressuscitado e que Jesus estava aguardando eles lá na Galileia. Eles mais que depressa partiram para a Galileia. E vai dizer o versículo 16: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam. Alguns estavam meio que duvidando se era Jesus mesmo. Versículo 18: Mas Jesus aproximou-se deles e disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19. Esse é o grande direcionamento que Deus quer dar para nós. Versículo 19 e versículo 20 do capítulo 28 do livro de São Mateus. Jesus vai dizer para eles: Ide, terceira vez que a palavra é mencionada. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. E Jesus conclui dizendo: Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Queridos, eu quero agora ruminar com você esses dois versículos. Eu fiz questão de ler o início, porque eu queria contextualizar você de qual era o cenário do momento. Jesus havia morrido, os discípulos estavam desolados, eles haviam acabado de perder o seu mestre, de uma forma cruel, que todos nós sabemos como foi. Jesus foi morto, crucificado, todos nós sabemos. Eles estavam nesse contexto. Havia feito um dia que Jesus havia morrido. Jesus morreu na sexta-feira, passou o sábado,
domingo. Eles estavam ainda de luto. Além da dor da perda, existia todo um contexto de perseguição sobre os cristãos. As pessoas que condenaram e mataram Jesus estavam à procura de todos aqueles que se diziam seguidores daquele Cristo. Ou seja, era um cenário de luto e era um cenário de perseguição. Eles estavam todos acuados, escondidos, porque eles seriam os próximos, e o fim deles seria tão cruel quanto. Nesse contexto, Jesus aparece e diz para eles: ide, pregai a todos e a todas as nações. Aí você pode se perguntar: o que isso tem a ver comigo? E eu quero dizer para você: tem tudo a ver com você. Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos. Mas aí você pode pensar assim: mas nossa, Jesus não esperou nem eles passarem pelo tempo do luto. Jesus nem pensou que eles poderiam ser mortos e ter o mesmo fim que ele. Lógico que Jesus pensou. Lógico que ele pensou. Mas ele dá a ordem do envio, e juntamente com a ordem do envio, ele fala: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Queridos, Jesus não falou para eles que ele estaria com eles uma semana, 2 semanas, ou até Pentecostes acontecer. Jesus não disse para eles que estaria com eles até o ano de 2022. Jesus disse que ele estaria com eles todos os dias até o fim do mundo. Aqueles 11 passaram. Depois dos 11, foram vindo outros. Até chegar eu e você. Quando Jesus proferiu essa palavra: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, ele estava dizendo para os 11, mas já pensando em mim e em você, que um dia chegaria a nossa vez. Essa ordem que ele deu aos 11, ela se atualiza para mim e para você. Mas junto com a ordem, vem também uma promessa. Qual é a promessa? Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Só relembrando que era um contexto difícil. Era um contexto de luto pela morte de Jesus, de uma forma tão cruel e tão difícil. Eles que esperavam que Jesus seria o grande salvador e libertador daquele tempo. Mas a grande salvação e libertação de Jesus não foi uma libertação de um reino que seria estabelecido, porque o reino ainda não era o tempo de ser estabelecido. Mas foi uma salvação e uma libertação da nossa alma, porque a entrega de Jesus trouxe para nós a salvação. Mas, queridos, o projeto de salvação de Jesus, ele continua com o ID, que foi dado como ordem, como envio àqueles 11, e se atualiza no decorrer da história, na vida de cada um que foi se levantando no decorrer de toda a história do cristianismo, de toda a história da Igreja Católica. E eu quero dizer para você: chegou a nossa vez. Bata no seu peito e diga assim: chegou a minha vez. Mas diga forte: chegou a minha vez. Os 11
fizeram a parte deles. Os 11 fizeram a parte deles. Agora é hora de nós fazermos a nossa. Esse ide não é somente para os padres, não é somente para os músicos, não é somente para os consagrados, mas esse ide é para todos nós. E junto com o ide vem a promessa: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Queridos, eu quero dizer para você, não é uma novidade. Nós vivemos tempos difíceis, não vivemos? Vivemos ou não? Foram aí 2 anos de pandemia, né? Ou mais. Tempos difíceis. Somos vitoriosos em nome de Jesus. Passamos aí por uma pandemia. Vivemos o luto por aqueles que foram. Olha como é similar a história. Vocês estão percebendo? Vemos o luto dos que se foram por conta desse tempo de pandemia. Vivemos agora um contexto difícil. Não é verdade? Não preciso nem falar, né? Está aí. Vocês já estão vendo. Vivemos um contexto difícil, até mesmo de perseguição. Porém, é nesse contexto que o Senhor diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Talvez a dimensão de todo o mundo para você seja a tua casa. Talvez a dimensão de todo o mundo para você seja o seu marido, seja a sua esposa, seja os seus filhos. Ou talvez a dimensão de todo o mundo para você seja com um microfone na mão. Não sei, mas existe uma dimensão que Deus escolheu e confiou a você, para que você realize o seu ide. Vocês estão me entendendo? Talvez o seu ide seja para uma única pessoa, e glória a Deus por isso, porque Jesus se alegra mais com um pecador que se converte do que uma multidão de todos os santos. Jesus, ele é capaz de deixar 99 para ir atrás de uma que se perdeu. Então, talvez você tenha uma alma para que você exercite o seu ide. Ou talvez você tenha a sua família toda, a sua casa toda, o seu ambiente de trabalho, não sei. Mas o que você precisa ter clareza é que um ide foi ordenado da parte de Deus para você. E esse ide, ele acompanha uma promessa: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É por isso que essa canção que nós cantamos no início, ela é tão poderosa. Porque você está tomando posse dessa promessa. Se a tua família for o teu campo de batalha, da minha família, Ele é o Senhor. Da minha casa, vocês entenderam porque essa canção é poderosa? E queridos, eu quero dizer para você outra coisa. Eu preciso que você também faça um entendimento e uma leitura dos tempos que nós vivemos. A história do cristianismo, a história da Igreja Católica Apostólica Romana, ela também foi permeada por tempos difíceis. E talvez tempos mais difíceis do que nós estamos vivendo hoje. Mas em cada tempo a promessa sempre existiu: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Não vai ser diferente conosco. É por isso que Jesus disse: não tenhas medo, não temais. Por mais que os tempos sejam difíceis, existe uma promessa. Ide, e logo vem a promessa:
porque eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu estou fazendo questão de repetir muito essa promessa, porque é essa promessa que é o grande direcionamento para nós. Porque é muito comum, gente, no meio das situações difíceis que nós vivemos, e você vai confirmar isso, você pode balançar a sua cabeça para eu ver que você entendeu. Você vai confirmar que em tempos difíceis, a nossa fé, ela passa por provação, não passa? A gente não esfria, a gente não desiste muitas das vezes, não desanima no meio da caminhada. É por isso que eu volto a dizer que essa canção ela é profética. Porque no meio do desânimo, nós declaramos, Ele é o Senhor. Mesmo nas batalhas, Ele é o Senhor. É nessa hora que eu tomo posse da profecia, que Ele estará conosco até o fim. Vocês estão me entendendo? Agora eu quero trazer alguns exemplos para você da manifestação da presença de Deus na história do cristianismo. Lá no Antigo Testamento, Moisés foi aquele cara que você conhece a história dele. Ele foi aquele cara que pegou o povo do Egito e recebeu uma ordem de Deus: ide com esse povo para a terra prometida. Só que ele enfrentou muitas dificuldades no caminho. Primeira dificuldade, os egípcios perseguindo a galera e querendo pegar todo mundo. Ele se depara com o mar, e o que acontece com o mar? A manifestação da promessa. O que Jesus disse para nós? Que Ele estaria conosco todos os dias até o fim, não disse? A hora que Moisés se depara com o mar, o que Deus fala para ele? Bate o cajado que o mar vai abrir. Abriu! E ele passou. Continuou toda a perseguição. Olha como a história do povo cristão, o povo que é de Deus, o povo de fé, é uma história difícil. E não é diferente conosco. Vocês entendem? Olha que interessante. E Moisés vai, caminhando no deserto. Não faltava para eles o necessário para eles viverem. Gente, vai dizer, lá nos inícios da Bíblia, que Deus mandava até uma sombra, para que a sombra pudesse ir acompanhando eles, para que eles não fossem queimados do sol. Meu Deus do céu. Deus, né? Antigo Testamento. Deus mandava até o maná para eles comerem. Deus mandava água. Quando via que ele estava com sede, era no meio do deserto. Deus falava para Moisés: bate o teu cajado na pedra que vai sair água da pedra. Olha a promessa se cumprindo. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Deus estava ou não estava com aquele povo? Mas mesmo Deus estando e não deixando faltar nada, o que acontecia com o povo no decorrer do caminho? Eles iam esfriando. No tanto que é comum você ver que nesse tempo em que eles passaram no deserto, o povo ia desistindo, o povo ia murmurando, o povo ia se esquecendo das promessas de Deus. E isso ia fazendo o que com eles? Desanimando da caminhada e se esquecendo que Deus havia feito uma promessa para cada um deles. Queridos, nós precisamos focar na promessa. Deus, Ele vai estar conosco até o fim. E foi assim em tantos outros episódios. Já que eu estou falando de Moisés, vamos mais um. Moisés chegou com o seu povo na frente de uma galera, frente de uma galera, os amalecitas. E eles entraram num combate ali, sangrento. Os amalecitas eram muito maiores em números do que o povo de Israel. Mas ali, Deus fala para Moisés: levanta a tua mão e ora, porque enquanto você manter a sua mão levantada, o teu exército vai vencer a batalha. Ou seja, o que Deus está falando para Moisés e repetindo para nós: é necessário nós estarmos em profunda oração e em contato com Deus, para que a gente não se perca da promessa. Moisés se cansou, os braços dele começaram a abaixar. Nessa hora, quando os braços dele abaixavam, o que significa os braços abaixar? Ele não estava rezando mais,
Olha as tempestades e as dificuldades da nossa vida, que vai fazendo a gente esfriar na nossa vida de oração. Enquanto a nossa vida de oração vai abaixando, a gente começa a perder a batalha. O que Deus faz? Envia duas pessoas, Arão e Ur. Eles colocam uma pedra para que Moisés se sustente e permaneça de pé. Um sustenta o braço direito, o outro sustenta o braço esquerdo, e ele não para de orar. E o que acontece? O exército de Moisés começa a vencer a batalha. Se cumpre mais uma vez a promessa que Deus fez e se repete para cada um de nós: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Vocês estão entendendo, gente? Eu vou dar um salto. Eu falei do Antigo Testamento, né? Vamos falar do Novo Testamento agora? Vamos falar do Novo Testamento? Situações difíceis que também viveram. Os discípulos, eles estavam naquele barco, e eles estavam no meio de uma tempestade. Todo mundo conhece essa passagem? Todo mundo conhece? Eles estavam no meio da tempestade. A hora que eles começam a ficar todos com medo, o barco vai afundar, aquele desespero. A hora que eles olham para o lado, o que Jesus está fazendo? Dormindo. Para falar o que para eles? Fica tranquilo. Eu estou no barco. E logo em seguida, o que acontece com a tempestade? Ela acalma. Mais uma vez se cumpre a promessa que diz: eu estarei convosco todos os dias até o fim. Vou repetir isso várias vezes, você vai sair daqui decorado isso. Outro episódio de tempestade. Já que a gente está todo cercado de tempestade, né? Vivemos um tempo difícil. Outro episódio de tempestade. Os discípulos estão no barco, a tempestade vem, mas dessa vez Jesus aparentemente não está no barco. O que acontece? O bonitão do Jesus vem caminhando sobre a tempestade. Caminhando, desfilando. Eu fico imaginando eles apavorados ali, e Jesus bonitão lá, ó, desfilando na tempestade. Para dizer para eles que não existe tempestade maior que possa superar a força de Deus. Não existe. Não existe tempestade, não existe tribulação, não existe perseguição que possa superar a força de Deus. E mais uma vez se cumpre a promessa: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Agora, gente, eu fico imaginando quando os discípulos estavam ali diante de Jesus ressuscitado. Mateus 28, versículo 19 e 20, que foi o que nós acabamos de ler. A hora que Jesus aparece para eles, eles estavam totalmente atordoados, vivendo o luto da perda do seu mestre, daqueles que eles mais amavam, daquele que eles depositavam toda a esperança deles. Ele morre, acabou a esperança. Acabou aquele que realizava milagres, aquele que realizava prodígios, aquele que curava as pessoas. Acabou, ele morreu, e agora? Jesus aparece, ressuscitado, para eles, em meio a toda essa dor, mais ainda, em meio à perseguição que eles estavam vivendo, porque queriam matar todos aqueles que se diziam cristãos. Nesse contexto, Jesus aparece e começa a falar com eles. Jesus não vem consolar eles: olha gente, eu estou aqui, não precisa mais sofrer não. Jesus não vem consolar eles: olha, eu estou aqui, fica tranquilo. Não, Jesus não vem consolar eles não. A primeira palavra que Jesus fala para eles: ide, vai, depressa, não para. Existe uma missão que você precisa realizar. Existem almas que precisam ser encontradas por você. E você não pode perder tempo. Não podemos parar, gente, mesmo no meio da dor. Não podemos parar mesmo em meio à tribulação. Não podemos parar mesmo em meio à perseguição. Porque Ele está mandando a gente ir. Ele está mandando a gente prosseguir. E gente, eu fico imaginando aqui. A hora que esses discípulos se depararam com Jesus,
E Jesus falou para eles: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu fico imaginando aqui, qual foi a recepção deles diante dessa palavra? Eu fico imaginando, sinceramente, o meu coração, enquanto eu rezava por esse momento, me vinha uma certeza tão grande, de que ali eles foram reanimados na fé, na esperança, na confiança. Porque quando Jesus falou para eles que Ele estaria com eles todos os dias até o fim do mundo, eles começaram a se relembrar de todos os episódios difíceis que eles viveram, e em todos eles Jesus estava lá. Eu tenho certeza que você já se deparou com muitas realidades, você já viveu muitas coisas. Eu olho para os que estão aqui, eu olho para o olho de vocês, e daqui a gente tem uma visão privilegiada, a gente vê todos vocês. Eu não posso olhar quem está nos acompanhando de casa, mas o meu coração está unido a vocês que estão acompanhando de casa, e nós estamos unidos na mesma unção. Eu tenho certeza que você já viveu muita coisa, e talvez essas coisas que vocês vão vivendo, tenham esfriado você. Talvez essas situações que você tem vivido, tenham feito com que você perca a fé. Mas, gente, essa palavra precisa fazer você se relembrar que você já passou por situações talvez mais difíceis, e Deus estava lá, e você superou essa situação. É verdade ou não? E não vai ser diferente daqui para frente. E isso aqui não é uma pregação de autoajuda, uma pregação motivacional, para motivar você a sair da situação que você está vivendo. Não. Eu estou falando em nome de Jesus, e eu estou falando em nome do Evangelho. É Jesus quem está dizendo para nós: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, ide. Existe uma missão para nós, queridos. E nós não podemos perder tempo. Eu acredito, e me vem ao coração, que muitos já estão até pensando: quem são as pessoas que Deus está te mandando? Talvez já está até passando no seu pensamento as situações, as realidades. Já é o Espírito Santo soprando e te dando um direcionamento. Ide. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Queridos, existiram no decorrer da história do cristianismo santos, pessoas comuns como eu e você, que se tornaram santos porque elas não desistiram, porque elas tomaram posse dessa palavra: Deus está comigo até o fim. No decorrer da história, a igreja passou por grandes tribulações, e em cada momento Deus levantou pessoas comuns como eu e você, para no comum elas se tornarem pessoas extraordinárias. Você, eu, cada um de nós temos um chamado a sermos extraordinários na vida das pessoas nos quais Deus nos enviar. É por isso que no decorrer da história se levantou Teresa d'Ávila para combater todas as situações do tempo dela. Se levantou um São Padre Pio para combater todas as realidades do tempo dele. Se levantou, nos tempos mais atuais, São João Paulo II, para combater todas as questões do tempo dele. Se levantou um jovenzinho de 15 anos, Carlo Acutis, para também combater e servir de exemplo para toda uma juventude desse tempo. E está se levantando você, para que você seja
uma pessoa comum, escolhida no meio de tantas outras pessoas comuns, para ser alguém extraordinário na vida de alguém. Vocês estão entendendo a dimensão desse id? Entenderam? Mas junto com a missão, vem uma promessa. Qual é essa promessa? Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Queridos, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Nós temos uma missão e Deus, Ele há de nos dar todos os benefícios necessários para que nós realizemos a nossa missão. Você acredita nisso? Acredita nisso? Eu completo esse momento para a gente já rezar. Eu completo esse momento para nós já rezarmos. A palavra de Deus por inteira, ela é composta por vários direcionamentos de Deus. Entre esses direcionamentos, aqui na Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib nos ensina a extrair da palavra de Deus as promessas que Deus faz para nós. Uma delas é o que nós lemos aqui. Mas existem muitas outras. Muitas outras. E todas as promessas de Deus, gente, ela pode se resumir em uma única palavra. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a ficar de pé, sabe por quê? Nós precisamos tomar posse, gente. Tomar posse de uma graça que Deus tem para nós. Tomar posse de um movimento de Deus na nossa vida, que nos tira da posição de paralisia. Vou usar essa palavra, porque muitas das vezes nós paralisamos diante das situações. Nós precisamos sair dessa posição de paralisia, porque nos tempos que nós estamos vivendo, é proibido estacionar. É proibido estacionar. É proibido estacionar, gente. Foi dada uma ordem para nós. Ide, ide, ide. E foi dado também uma promessa. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Amém? Coloca a mão no seu coração. Você que está em casa, pode colocar a mão no seu coração também. E eu quero pedir nessa hora a Jesus, que esse ide possa ecoar dentro de você. Que esse ide possa gerar um movimento dentro de você, mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Porque, gente, os 10 leprosos, eles estavam leprosos, mas Jesus falou para eles ir, mesmo leprosos, e no caminho eles foram sendo curados. No caminho eles foram sendo curados. Vocês entenderam? Nós não precisamos esperar estarmos prontos, porque nós temos uma promessa. Ele está conosco até o fim. Então eu não preciso estar pronto, eu só preciso ter disposição e aceitar esse ide que Ele nos chamou. Por isso, com a mão no seu coração, eu quero convidar você a fazer uma oração muito sincera para Jesus agora. Eu tenho feito essa experiência pessoal, meus queridos, de ser muito sincero na minha oração com Jesus. Eu estou bravo, eu falo para Jesus que eu estou bravo. Eu estou decepcionado, eu falo para Jesus que eu estou decepcionado. Eu estou querendo desistir, eu falo para Jesus que eu estou querendo desistir. Porque não é querendo compor uma canção ou uma oração bonita. Eu preciso lidar com a minha verdade.
É por isso que eu estou numa fase da minha vida que eu acredito que Deus, acredito não, Ele está comigo, porque Ele disse que vai estar comigo até o fim. Eu tenho sido muito sincero com Jesus. E às vezes é difícil ouvir as sinceridades de Jesus. Às vezes a sinceridade de Jesus é como foi com aqueles 11. Eles estavam em pleno luto, mas ide, não para. E é isso que Jesus tem falado comigo. Mesmo em meio às tribulações, Jesus fala: Rodrigo, ide, não para. Eu confesso para vocês, eu não queria estar aqui hoje. Confesso. Mas uma voz ecoou no meu coração: ide, ide, ide. Eu estou transpirando, minha mão está suando, frio, estou tremendo. Isso se chama, sabe o quê? Medo. Não é fácil daqui não, gente. Mas uma voz ecoou no meu ouvido: ide. É proibido estacionar. Existem almas que precisam ser alcançadas. Portanto, ide, porque eu estou com você até o fim do mundo, todos os dias. Essa certeza precisa permear o teu coração, gente. Com essa certeza, você vai superar medos, você vai superar traumas, você vai superar luto, você vai superar toda e qualquer tempestade e situação que queira vir soprar contra você. Porque a força da presença de Deus é muito maior do que toda e qualquer situação que nos acontece. Até com minha irmã me trazendo um lencinho para secar o suor. Ide, ide, ide. Coloca a mão no seu coração mais uma vez. Nós vamos cantar. Quem canta reza 2 vezes, vai dizer Santo Agostinho. Então que essa canção possa ser a nossa oração. A oração para sustentar as suas mãos erguidas, assim como Moisés ficou com as mãos erguidas, e com isso ele venceu aquele povo que estava combatendo contra ele. Porque, queridos, da nossa vida, Ele é o Senhor. Amém? Cantemos. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Canta isso, vai! Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, Incomparável. incomparável. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador,